Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Esse texto foi o texto lido no dia da organização da nossa amada igreja. Há 49 anos atrás, esse texto foi lido pelos nossos presbíteros e pastores. Mas antes de falar sobre esse dia, eu gostaria de voltar um pouco no tempo com você, para falar um pouco da história da nossa querida e amada igreja presbiteriana de Cidade de Carvalho. O ano é 1960. Um grupo de irmãos da igreja de Vila Ré reuniu-se na casa do senhor Eliseu Gonçalves de Carvalho, marido da nossa querida irmã Maria Suto. O lugar ficava na rua Uacari, número 258, em Cidade de Carvalho, no domingo às 15 horas, para dar início ao ponto de pregação que originou a congregação presbiteriana de Cidade de Carvalho. No mesmo ano, organizou-se, na década de 60, a escola dominical que teve por superintendente o senhor Antônio Pinto Cabral e como secretária a irmã Odete Gonçalves de Carvalho. Formou-se também uma classe de adultos com o nome Pioneiros de Cristo, com 10 alunos, e uma classe de menores com o nome de Esperança de Cristo, com 16 alunos, somando então 26 alunos naquele ponto de pregação. No dia 5 de novembro de 1961, um ano depois, quando foi colocado ali aquele ponto de pregação, foi lançada a pedra fundamental, que seria aí uma simbologia, na construção do salão de cultos no terreno situado na Avenida das Alamandas, número 50. Esse terreno que começou-se a ser construído, o templo, ele foi doado pelo nosso querido irmão Eliseu Gonçalves de Carvalho, que já está no céu, marido da nossa irmã Maria Suto. Construção, então, foi utilizada aí para melhoramentos realizados no ato pastoral de reverendo João Silva, que providenciou o documento em nome da igreja presbiteriana de Vila Ré. No dia 1 de agosto de 1965, foi inaugurado o referido salão. Então demorou 4 anos para que aquele salão fosse inaugurado. Então, com a participação de várias igrejas irmãs que parabenizaram essa graça. Então, primeiro, ali um ponto de pregação, a construção da escola dominical de adultos e menores. Depois, um ano depois, você vê então a doação do terreno pelo nosso querido irmão Eliseu e sua esposa Maria Suto. Depois você vê, então, depois de 4 anos, quase 4 anos, em agosto de 65, eles inauguram esse salão.
E em 68 é organizada a Sociedade Interna das Mulheres, conhecida como SAF. No ano 70, inicia-se um coral misto sob a regência da professora Marlene Pinto de Assis. E mais um progresso se deu com a formação da Liga Juvenil, que hoje atual UCP, e a Sociedade Interna dos Moços, que hoje é a UMP, União da Mocidade Presbiteriana, UCP, União das Crianças Presbiterianas. E em 71, então, a congregação, até então, de Cidade de Carvalho, manifestou o desejo de organizar-se como igreja, com as medidas que foram tomadas aí, juntamente com o conselho da Igreja Presbiteriana de Vila Ré, lembrando que era o trabalho, de fato, da Igreja Presbiteriana de Vila Ré. Então, sob o pastorado de Tércio Vieira Brizola. No dia, então, 27 de fevereiro de 1972, às 3 horas, a congregação até então da Igreja Presbiteriana de Vila Ré, em Cidade de Carvalho, deixa de existir como congregação e passa a ser Igreja Presbiteriana em Cidade de Carvalho. O culto de organização se deu numa tarde ensolarada, num salão de cultos da congregação até então de Cidade de Carvalho, sobre a presidência do reverendo Daniel Mariano da Silveira, e tendo como secretário comissionado pelo então presbitério paulistano o presbítero Cleiton Barros Vieira. Ainda presentes o reverendo Tércio Vieira Brizola e os presbíteros Davi Bernardo de Souza e Clodomir de Castro Souza. E o texto que foi lido naquele dia foi o texto que eu comecei o nosso vídeo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra ali, nós sabemos, não era Pedro, mas era o próprio Cristo. Se a Igreja Presbiteriana de Carvalho está de pé hoje e continua a frutificar com a graça de Deus, é porque a pedra fundamental é Cristo. É Cristo. E essa mensagem que foi pregada há 49 anos atrás, ela reverbera e chega para nós nos dias de hoje. Então, a Igreja Presbiteriana em Cidade de Carvalho é organizada constando um número de 35 membros maiores e 45 membros menores, sendo designado então o reverendo Tércio Vieira Brizola como pastor da mesma. Os seus primeiros líderes foram eleitos da mesma data: presbítero Doel Rodrigues, Samuel Domiciano, Eloy, diáconos Rui Pacheco, Antônio Alves Batista e Osiel Ribeiro. E no ano de 1984, a igreja adquiriu o terreno da Avenida dos Alamandas, número 715, onde nós nos situamos hoje. E no ano de 1987, passa a se reunir nesse novo endereço. Veja como todas as coisas caminharam, né? Veja como todas as coisas contribuíram para a glória de Deus aos poucos. Começou lá atrás com um projeto pequeno. Começou lá atrás com pontos de pregação, pessoas que oraram, pessoas que se dedicaram a esse trabalho, ensinando. Pessoas que doaram coisas, né, como nós vimos o terreno, ou outras que doaram seu trabalho, suas orações, suas lágrimas, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse lugar. Pastores que passaram por aqui, são inúmeros, né? Aqui eu posso citar reverendo Tércio, João Silva, como seminarista, Paulo Bronzelli, reverendo Antônio Nunes Moreira, Lutero de Aguiar, Humberto Xavier, reverendo Moacir Cardoso, reverendo Natanael. Dentre todos os pastores que foram bênção na nossa vida, há um que eu gostaria de destacar na história, que já está com o Senhor. Na nossa história consta que ele foi uma grande bênção na vida da nossa igreja e da história. Todos fizeram sua contribuição, todos tiveram aí
o que contribuir na história da Igreja Presbiteriana de Carvalho. Mas o reverendo Tércio Vieira Brizola ficou marcado em nossa história. Reverendo Tércio Vieira Brizola jubilou-se no ano de 1992. Pastoreou até então de forma incansável. Após sua jubilação, continuou assistindo à congregação Águia de Aia e em março de 1996, acometido por uma grave enfermidade, ele fica então impossibilitado de continuar o seu ministério pastoral na igreja. Dando atendimento em casa, lugar onde recebia toda a igreja. Seu ministério encerrou-se apenas no dia 17 de junho de 1999, pois até então sua vida foi de grande alento e testemunho de fé no Senhor Jesus Cristo, em especial a Igreja Cidade de Carvalho. Quem teve o privilégio de conhecer o reverendo Tércio Brizola sempre tece excelentes elogios sobre a sua piedade, seu amor para com as ovelhas e a sua devoção para com Deus. Irmãos, passaram tantos homens de Deus nessa igreja. Tantas pessoas que foram seminaristas hoje são pastores para a glória de Deus. Você lê a história da igreja, você fica encantado. Como Deus tem trabalhado no meio do povo em Cidade de Carvalho. Hoje, nós estamos com o nosso reverendo João Marcos, que é pastor titular da nossa igreja. Já faz 10 anos que ele está conosco. Desde 2011. E Deus continua operando por meio do seu ministério. Irmãos, é motivo de felicidade eu pertencer à história de vocês. Porque agora é a minha história também. Que Deus abençoe grandemente a nossa igreja. Que Ele continue a derramar torrentes de bênçãos do céu sobre todos em Cidade de Carvalho. Eu sei que há muito de Deus ainda nos esperando. Mas nesses 49 anos, a minha oração é para que Deus traga um despertamento diferente no meio desse povo. Para que nós experimentemos a boa mão de Deus sobre nós. Que Deus abençoe.